como bares, restaurantes, cafeterias e sorveterias podem conservar adequadamente os seus alimentos. Vamos ver. Então você chega numa padaria, a primeira coisa que você vai buscar, evidentemente, são os produtos para você escolher ali. Aí você vai observar, vai ver se te agrada ou não. Mas você observa os equipamentos que estão sendo armazenados, esses produtos. Então esse é o ponto que nós vamos chamar a atenção. Vamos falar aqui com um especialista da área de conservação de alimentos. Dá para perceber se um alimento está bem conservado ou não, só de olhar para o equipamento, Júnior? Dá sim, né? É importante sempre, obviamente, observar a higiene do local, né? Você, ao chegar num local, no estabelecimento, você consegue identificar como é que é a higiene, como é que é tratado toda essa limpeza do ambiente. Especificamente do equipamento, vale a pena você observar se é um equipamento que apresenta algum tipo de ponto de ferrugem, já é um equipamento mais antigo, então às vezes já está na hora de trocar aquele equipamento. Então, algumas características do equipamento você consegue observar assim logo no primeiro impacto. E cada alimento, a carne, o queijo, tem um ponto ideal para armazenamento. Qual o ponto de cada produto desse? São uma gama de produtos muito grandes, né? Na parte de refrigerado, a gente tem aí, por exemplo, carne resfriada. Para você trabalhar com carne refrigerada, você precisa trabalhar com uma temperatura de 0 graus. De 0 grau. Quando você pega um laticínio, você trabalha de 1 a 10, 1 a 7 graus. Quando você trabalha com bolo, você precisa de uma temperatura de 5 a 10 graus. Então, assim, cada produto ele tem a sua particularidade, até mesmo em congelado. Por exemplo, em congelado, quando você vai trabalhar um sorvete, por exemplo, ele tem que estar o equipamento tem que trabalhar a menos 20 graus. Muitos freezers trabalham com menos 15, então não é o equipamento adequado para sorvete, já que o sorvete precisa de uma temperatura ainda mais baixa do que os 15 graus, menos 15 graus. Vou mostrar um equipamento muito interessante, que esse é utilizado em padarias, cafeterias, que são os supermercados, que são os cortadores de queijos, principalmente, né? E frios, de uma forma geral. E aí é um equipamento que tem que limpar praticamente todo dia. Né? E tem vários modelos também, tem modelos que são mais fáceis, né? E daí qual é a dica que você dá para quem tem um estabelecimento também? Eu diria assim, a higienização, a limpeza de um produto, de um equipamento comercial que manuseia alimentos, ela é essencial, né? Você precisa trabalhar a higienização, a limpeza todo dia, se possível. Aquele dia não foi possível por causa de alguma demanda maior, mas no dia seguinte, no máximo uma vez por semana, ele precisa passar por uma limpeza geral. E aí a gente tem assim, né? Quando você observar uma diferença muito grande nos valores dos equipamentos, é importante entender o porquê. Às vezes a gente tem equipamentos que produzem a mesma coisa, né? Tem a mesma produção em quantidade de fatias, em quilos e tal, mas algum apresenta uma facilidade maior do que o outro para a limpeza. Né? Às vezes ele tem uma tecnologia melhor em que ele não apresenta o que a gente chama de quinas, né? Que pode entrar algum tipo de resíduos ali, eles são mais abaulados. Então tudo isso faz com que o equipamento seja mais caro ou mais barato. A gente está mostrando aqui esses dois expositores, um é para laticínios e outro para que tipo de produto? Para bolo, né? O bolo ele precisa de uma temperatura aí de 5 a 10 graus. E você pode ver, por exemplo, esse equipamento, ele não tem uma placa fria aqui. Justamente para quê? Para que evitar que fique acumulando água e pingue em cima do bolo, né? Você vai ver que tem equipamentos que atingem a mesma temperatura, mas com placa fria, que aí já é mais recomendado para um outro tipo de produto, não para bolo. Ok, então vale a pena você dar uma geral aí nos seus produtos, no seu estabelecimento, porque com certeza os consumidores vão estar cada vez mais atentos a esse tipo de situação, a esse tipo de produto, conservação, higienização e tudo mais. E a FG está pronta também para dar esse suporte, né, para avaliar os produtos e trocar o que for necessário. Vamos deixar o site? Vamos sim, a gente tem um conteúdo muito interessante no nosso blog. O nosso site é fgequipamentos.com.br. Você vai entrar no site lá, você vai clicar lá na aba lá, blog, e lá tem muita informação com relação à limpeza, como você conseguir aumentar a vida útil do equipamento, e não só também nessa parte de conservação dos equipamentos como um todo, não. Inclusive na parte de gestão de supermercado, padaria, lanchonete, tem um material bem rico lá com bastante conteúdo. Muito bacana. Voltamos ao estúdio.